A paz do Senhor, juventude, aqui é o irmão Samuel. Vim hoje lecionar para vocês a lição de número 9. Mas antes de nós começar a nossa aula, eu queria fazer um convite para vocês para estar curtindo, deixando seu comentário, compartilhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho também para você. Então vamos para a aula. Então vamos para a lição 9. A oração do fariseu e do publicano. O fariseu, nós podemos estudar um pouquinho sobre um partido judeu, é um dos 3 maiores partidos ali, mas isso não é a questão da nossa aula hoje. O nome dele, separado, dividir, é o nome mais próximo da tradução. E o que eles faziam? Eles defendiam a lei oral e a lei escrita. Eles vêm lá do tempo de Esdras, vêm guardando toda essa tradição e pautando para que a lição, pautando para que a palavra de Deus não venha a ser perdida. Quando eles é levado ao cativo, chega ali e está sem templo. E aí eles começam a criar a sinagoga e dia de sábado eles começam a precisar de pessoas que vão na sinagoga ensinar a palavra de Deus. Essas pessoas que iam ensinar a palavra de Deus eram tidas como escribas. E os escribas, alguns deles se tornaram fariseu. Não é todos fariseu que era escriba e nem todos escribas eram fariseu. Escriba era uma profissão e fariseu era um partido. Os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E eles ficavam ali nas pontes ou na entrada da cidade cobrando taxas, isso para o Império Romano. Eles eram tidos como traidores, porque eles estavam auxiliando o Império Romano, a qual subjugava os judeus. E eles também eram tidos como impuros, porque eles tinham muito contato com os gentios. E tendo contato com os gentios, eles não eram aptos para estar dentro das tradições religiosas. A nossa introdução é que esses dois, tanto o fariseu como o publicano, eles vão para o templo orar. Um sai com mais pecado e o outro sai justificado. E aqui eu quero trazer, já indo para o nosso primeiro subtópico, a oração do fariseu. E como nós vamos falar um pouco mais do fariseu, o fariseu ele é muito parecido com a nós hoje. Nós estamos dentro de uma religião, nós vestimos roupas diferenciadas do mundo, nós cumprimos uma tradição, nós vamos para a igreja, mantemos um ritual e temos a aparência de santidade. O que nós temos que focar hoje e ter em mente, será que é só aparência ou se nós temos a essência? Paulo fala em Coríntios que se fazer só por fazer, isso não te traz nenhum mérito, mas se você faz de boa vontade, isso realmente traz um resultado. E aqui você vê que ele tinha só aparência de santidade, então ele fazia por fazer, então isso não gerava um resultado para ele. Então, quando ele tinha aparência de santidade, ele confiava em si mesmo, ele via todos os seus méritos, tudo o que ele fazia, o jejum, a oração, a vestimenta, o local que ele ficava no templo, ele se afastava das outras pessoas e sendo assim, ele mantinha todos esses critérios, todos esses pontos, tendo aparência de santidade. Ele tinha o orgulho de desprezar os outros. Quando ele se afastava dos outros, ele falava assim, eu sou mais santo, então eu não posso misturar com aquele que é impuro. Nós vimos aqui que o publicano, eles eram impuros porque ele tinha contato com o gentil. Então ele tinha o orgulho de não ter esse contato com o gentil, de ser totalmente separado. Nós, como igreja, nós somos separados do mundo, mas nós temos que tomar cuidado para a gente não ter orgulho de ser diferente. O que nós temos que fazer é influenciar o pecado. Nós temos que não amar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Nós afastamos, chamamos o pecador para perto de nós e tentamos transformar ele para a santificação. No nosso segundo subtópico, a glorificação do eu. Aqui tem um grande perigo.
estamos estudando que o fariseu ele tinha essa aparência de santidade e ele trazia dentro de si, ele colocava vários pontos, ele falava que ele não era adúltero, que ele não fazia aquilo, não fazia outra coisa, e aí ele começou a glorificar o eu. E aí quando você começa a glorificar o eu, você não tem espaço para Deus. E aí quando você começa a glorificar, pensar só em você, você começa a criar outro Deus. Quando passamos a confiar em nós mesmos, a gente busca o Deus do orgulho próprio. E aí a adoração do orgulho próprio passa a ser uma adoração a você mesmo. E aí passa a ser um Deus. Passa a ser uma idolatria quando você olha para você, olha para a sua grandeza. Nossa, eu me visto bem, eu falo eloquentemente. Você começa a adorar o seu próprio eu. E aqui, quando você faz isso, você vê que Deus afasta de você. Nós vemos vários exemplos na Bíblia quando Deus quer quebrar o eu, quando Deus quer falar assim, você não pode confiar em você, você tem que confiar em mim. Gideão é um exemplo magnífico. Quando você vê que Gideão consegue unir 32 mil homens. Era facinho dele começar a falar assim, peraí, eu juntei 32 mil homens, eu convidei e agora tem um exército magnífico para lutar comigo. Mas Deus fala para ele assim, manda 31.700 embora, você vai ficar só com 300. Pensa, quando o Gideão fala assim, peraí, eu uni todo mundo e agora eu vou ter que mandar essa quantidade de pessoas embora. Eu gosto muito de fazer algumas contas e quando você vê que ele tem 32 mil homens, um homem tinha que lutar com 13. Mas quando ele manda 31.700 embora, agora um homem tem que lutar com 450. É totalmente impossível. Mas Deus fala assim, eu não quero que você acredite em você. Eu quero que você acredite em mim. Isso que tem que acontecer. E aqui você tem que tomar cuidado para você não passar a ter esse Deus de estar glorificando você mesmo. Os seus testemunhos, aquelas vitórias que você teve com Deus, aquelas experiências com Deus, não é para você glorificar em cima disso. Isso é apenas algo para você ver que Deus está contigo. Amém? Renúncia de nós mesmos. Isso aqui é, como eu falei agora de Gideão, a gente às vezes tem que abrir mão da lógica. Às vezes você faz um cálculo matemático e fala assim, peraí, eu consigo desse jeito. Deus fala assim, não, não é por esse lado, eu quero que você vá de outro jeito. Ele fala, mas desse outro jeito o cálculo não vai dar certo, o cálculo não vai encaixar. Gideão fez um cálculo, peraí, 1 para 13, beleza, nós pega a fileirinha ali, dá certo. Mas agora 1 mata 450, isso é totalmente ilógico. Abrir mão de nós mesmos. É você falar assim, não, eu não vou confiar em mim, eu vou fazer os cálculos, eu sei que dá errado, mas Deus que vai me dirigir. Nosso terceiro subtópico será humilhado. Nós vemos aqui alguns exemplos de consequências drásticas do que aconteceu. Nabucodonosor, quando olha para o seu reinado, e aí você vê que Daniel já tinha avisado para ele que tudo que ele tinha era de Deus, e num sonho ali ele vê uma grande árvore, a qual a copa era cortada, a copa era a flora, era tudo bonito que era do reino dele, mas se ele não reconhecesse que Deus deu para ele, Deus ia tirar dele. E aí nós temos que tomar cuidado novamente nessas coisas. Todas as conquistas que você tem, ela não é sua. Deus te concedeu ela para você administrar. O dia que você colocar no seu coração que ela é sua, você está fadado a isso aqui, ó, consequências lamentáveis. Quando subiu ao coração de Nabucodonosor, você vê que era um homem espetacular e onde que ele foi terminar a sua história. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Essa lição para mim foi espetacular, porque ela traz diretamente para nós que somos religiosos. Eu virei líder de núcleo, eu virei líder de um ADUC, eu virei superintendente, e você começa a se orgulhar dos seus feitos. Você olha para trás e fala, eu conquistei. Mas essa lição, trazendo para nós uma oração de qual as consequências, se nós colocar nós em primeiro lugar, se nós não reconhecer que tudo que nós fez foi Deus que nos deu, você vê aqui exemplos de homem que caiu. Naamã também, quando ele chega, o rei tem um sonho, Naamã chega e o rei fala para Naamã assim, Naamã, eu quero honrar alguém, o que eu devo fazer? Naamã na hora pensa, quem pode ser maior do que eu? E aí ele dá a instrução para o rei,
mas ele vê também as consequências para ele não foi boa. Também assim como a Absalão. Nós conhecemos a história de Absalão também, ele começa a confiar nele, ele não tem filho, ele cria um monumento com o nome dele, mas o fim dele também foi trágico. Mas vamos continuar na nossa lição agora no nosso segundo subtópico, a oração do publicano. O publicano, ele chega já no templo, ele tinha o costume de orar em pé, mas ele já fica num canto afastado e ele começa a orar para Deus de formas com o olho baixo, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para Deus e ele bate no peito reconhecendo que ele é pecador. Aqui tem um contraponto muito interessante, porque o que eu achei interessante é, os fariseus era pessoa religiosa, mas quando ele vai orar, ele sai mais pecador. O publicano, uma pessoa, hipoteticamente, por mais que ele estava indo na religião ali, mas um homem pecaminoso, mas ele sai de lá justificado. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos indo na igreja, bonito e elegante, mas nós estamos saindo de lá edificado, justificado. Aí você fala assim, não, então peraí, é melhor eu ser pecador igual o publicano do que eu ser um homem santo e ir para a igreja e não me entregar? Não, o que nós quer trazer aqui para você é que você tem que ter o melhor dos dois. Você tem que guardar as tradições, ser uma pessoa separada, dividida do mundo. Nós temos que ser igreja, nós realmente somos uma denominação, um partido, uma igreja séria. Nós vamos guardar essa tradição, mas na hora de chegar a Deus, não é tudo isso que nós temos, toda a nossa tradição, isso não impede de nós chegar a Deus com humildade. Chegar a Deus como o publicano chegou e falou: Senhor, eu quero aqui te entregar o meu coração. Eu sei que eu sou pecador. O que eu acho mais interessante é Davi. Davi, ele chega de frente do rei e ali ele já tinha uma tradição, uma história, que ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Mas quando ele chega diante do rei, ele chega com a humildade. Ele fala assim, eu vou enfrentar o Golias, não porque eu sou bom, mas é porque eu confio em Deus. Ele não veste as armaduras do rei, ele vai com humildade simplesmente com uma pedrinha. E essa simplicidade é que agrada e faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Então o publicano, ele sabe que é pecador. Ele fala assim, eu mereço o castigo e imploro por perdão. Ele reconhece, ele sabe que ele merece o castigo de Deus. E ele fala, Deus, por favor, me perdoa. E isso ajuda muito essa oração, a justificado por Deus. Por que ele é justificado por Deus? Porque ele reconhece que ele não é ninguém. E é o que nós falamos aqui antes. Se você reconhecer que você é apenas um humilde servo, que às vezes aqui como publicano nós não é dono da verdade, a gente às vezes porta a verdade, então a gente é justificado por Deus. Nós temos que dar o melhor de nós para Ele. E aí Deus vai reconhecer e vai justificar nós. Terceiro subtópico será exaltado. Jesus valorizou e exaltou. Você vê que quando Jesus contou essa parábola, e ali o pessoal que começou a ver aquela história, e eles, como que falaram? Peraí, um homem santo saiu do templo, mais pecaminoso ainda, e o publicano, que para eles a tradição era tão fixa ali, era tão rígida, que não tinha como aquele pessoal pensar diferente. Mas aí Jesus Cristo vai lá e testifica da vida do publicano. Pensa, um mestre testificando da vida dele e falando que ele saiu justificado, enquanto o fariseu, que era aparentemente santo, saiu mais pecaminoso. Então vamos guardar isso no nosso coração, vamos manter firme na presença de Deus e vamos ter a certificação, vamos certificar que Deus vai nos exaltar, mas para isso vamos nos humilhar no pé dele, não vamos nos sentir maior que ninguém. A oração do fariseu foi 7 vezes maior do que a do publicano. E você vê que mesmo a oração pequena conseguiu tocar o coração de Deus. Então, vocês jovens, que essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre
não venha se perder, mas que você venha aprender a se deitar no braço dele e você venha ser justificado por ele. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando essa mensagem para vocês e que essa palavra venha estar guardada no nosso coração. Que Deus vos abençoe.